A luta que se travou é passado. O desafio é a próxima. Por mais sonhos que realizemos, muitos restarão a realizar. Um passo é véspera do seguinte. Um passo é só parte do caminho. Passo agora a palavra ao João Moura, que é coordenador-geral da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Quero cumprimentar aqui a deputada Luciene, que é talvez a pessoa mais importante, mais relevante no diálogo entre o Ministério dos Direitos Humanos e esse assunto que eu vou passar a tratar. Como apontado no relatório Recomendações para Enfrentamento do Discurso de Ódio e de Extremismo no Brasil, do grupo de trabalho criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em fevereiro de 2023, transformações sociotécnicas recentes têm colocado novos desafios para o campo dos direitos humanos em geral e da educação em direitos humanos em particular. Um dos elementos novos dessa atual conjuntura é a demanda latente de proteção e acolhimento por parte de grupos que ainda não foram formalmente reconhecidos como alvo prioritário das políticas de direitos humanos. Estudos realizados na última década apontam que este é o caso de professores e educadores que vêm sendo sistematicamente atacados e perseguidos no exercício da sua função. Esses profissionais têm se colocado não apenas como vítimas de violação de direitos fundamentais, mas também como agentes de direitos humanos e nos territórios que têm tido sua função ameaçada, de forma metódica e sistemática, por parte de empreendedores políticos, lideranças religiosas, famílias e até mesmo, por vezes, de gestores e outros agentes do poder público que deveriam protegê-los. As pesquisas e escutas realizadas junto a esse público apontam para algumas dimensões do fenômeno que desafiam os desenhos convencionais da política pública. Há, em primeiro lugar, uma demanda difusa e latente por acolhimento, no sentido amplo do termo, desde a disponibilização de serviços psicológicos e jurídicos, até o próprio reconhecimento pelo poder público e pela sociedade de que o problema existe e ele tem um caráter sistemático. E é nesse sentido que a Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos deu 2 primeiros passos. Um acordo de cooperação técnica com o Grupo Observatório de Violência contra Professores e Professoras, coordenado pelo professor Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense, para a construção de um protocolo junto à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos de atendimento de violência e perseguição contra educadores e educadoras. Esse é um investimento de mais de R$500 mil, uma parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Educação. 2. Uma campanha do Dia dos Professores em mídias digitais para visibilizar a entrada do Ministério dos Direitos Humanos na frente de proteção e acolhimento a esses profissionais perseguidos. Essas frentes de ações globais devem ser, contudo, complementadas por ações mais diretas nos territórios, uma vez que é no ambiente da comunidade escolar e em seu entorno que os processos de perseguição mais graves encontram campo fértil. Segundo o relato de membros do observatório, os professores perseguidos, no geral, expressam o desejo de não serem removidos do seu território de trabalho e de residência. Precisa haver ações que buscam impactar a atmosfera de desconfiança, violência e desamparo que permeia a comunidade escolar nos territórios. Um outro ponto levantado nas escutas é a dificuldade de identificar as vítimas ou potenciais vítimas, pois, diante da normalização da situação de violência e ameaça, a autocensura prévia dos profissionais da educação é um dispositivo comum diante do medo e do sentimento de completo desamparo, caso venham a se tornar vítimas de perseguição. Em novo processo de violência, esse novo processo de violência vem se somar aos já graves desafios da docência no Brasil, em especial da educação básica, que tem elevada queda vertiginosa no interesse pela carreira por parte de jovens, e por isso que eu quero saudar a presença dos estudantes aqui. Além disso, o foco na escola como alvo crescente de ataques ideológicos atinge não apenas os professores individualmente,
mas os próprios pilares do processo democrático e da constituição de uma esfera pública compartilhada entre um conjunto da população brasileira. Por fim, queridos e queridas, proteger professores e educadores no exercício da sua função é, portanto, proteger os pressupostos que sustentam a própria democracia e a garantia de direitos e cidadanias dos estudantes. A educação e a cultura em direitos humanos são, portanto, parte fundamental dessa defesa preventiva da democracia contra insurgências autoritárias. Eu acabei de descrever para vocês a realidade da docência no Brasil. Nós temos aqui nessa sala professores e professoras que estão também nos acompanhando. Eu disse que eu queria me dirigir aos alunos e alunas. Vocês ouviram todas essas tragédias, vocês têm ciência de todas essas tragédias, mas eu queria fazer um pedido em nome do Ministério dos Direitos Humanos, que vocês não desistam. Não desistam porque nós, que estamos aqui nessa sala, nós somos fruto da luta dos nossos ancestrais. Nós só chegamos aqui porque os nossos ancestrais nos possibilitaram essa caminhada e esse horizonte de possibilidade, que não é o ideal, mas se torna possível a cada dia. Portanto, eu queria terminar lendo a poesia de um poeta sulista, que diz o seguinte: a luta que se travou é passado, o desafio é a próxima. Por mais sonhos que realizemos, muitos restarão a realizar. Um passo é véspera do seguinte, um passo é só parte do caminho. Era isso, muito obrigado. João, que importante a sua intervenção, o seu chamado à luta, à resistência, e saudar muito essa iniciativa do Ministério de Direitos Humanos. Os profissionais da educação, eles implementam a principal política de seguridade dos direitos humanos do nosso país. Assim como também nós, profissionais de educação, somos responsáveis pela principal política de cuidado do nosso país, que é o direito à creche. A gente tem muitas responsabilidades, a gente tem passado por períodos muito difíceis e a criação, instalação desse observatório de violência e perseguição contra os professores, contra os profissionais da educação, significa um avanço e uma sinalização muito objetiva e importante do Estado brasileiro de que nós não vamos tolerar nenhum tipo de censura, nenhum tipo de silenciamento da escola pública, da educação. A gente está entrando aqui no mês vai ter uma sessão solene logo após essa nossa audiência pública, que é sobre o direito à verdade, que é um direito internacional, um direito fundamental, que vai falar sobre, que é o direito que a gente está debatendo aqui, porque defender filosofia e sociologia é defender o direito à verdade. O direito à verdade é a nossa história, ao nosso passado, e só podemos pensar num outro futuro e saber quais são os nossos melhores caminhos no presente, quando a gente tem acesso ao conhecimento. E a filosofia e a sociologia são áreas do conhecimento que nos permitem compreender melhor a nossa trajetória. Então, agradecer e saudar muito essa parceria com o Ministério de Direitos Humanos, que faz um trabalho fundamental aqui para o nosso país. Chamar nossa última parte da mesa, que é o nosso querido, combativo professor Aldo Josias dos Santos, que é vice-presidente da APROFIB. Legal. Obrigado, viu? Então, primeiro quero agradecer à deputada Luciene por essa importante iniciativa e pela oportunidade. Nesse debate da ancestralidade, no debate da luta, eu queria levantar alguns dados que eu acho extremamente importantes. No dia 7 de julho de 2006, nós estivemos no MEC. Veja, 18 anos praticamente se passaram, né?
naquela ocasião, nós conseguimos aprovar por unanimidade, né, a condição da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia. Aqui em São Paulo nós somos quase 2 ônibus de trabalhadores, de professores e estudantes, e no Brasil tinha em torno de 200 pessoas do plenário do MEC, e acabamos por aprovar a Resolução 4, e que acho extremamente importante como fruto da luta direta das pessoas. Então, essa atividade de hoje tem esse papel também de estimular a luta e a participação efetiva das pessoas nessas questões. Em 2008, nós também estivemos por aí lutando para transformar aquilo que era um debate transversal, por isso eu queria depois entender a fala do representante do MEC, porque nós lutamos contra esse debate do componente transversal. Isso para nós é um debate superado, né? Mas nós queremos entender qual é a dinâmica e qual é o objetivo. Então, em 2008, nós tivemos então a Lei 11.684, que foi a lei do governo Lula, uma lei extremamente importante que ela alterava a LDB, né? A 93, 94, de dezembro de 96. Bom, então nós temos, claro que o tempo nosso aqui é pequeno, né? Grande parte desses alunos que tiveram acesso às escolas no ensino médio, a filosofia, a sociologia, grande parte desses alunos foram aqueles alunos que, de certa forma, despertados por uma consciência crítica, participaram já nas grandes manifestações de 2013 e também nas ocupações de escolas aqui em São Paulo, particularmente, em 2015. Mas, diante da escalada da direita, né, diante do golpismo de 16, nós vamos ter, então, um governo ilegítimo, né, que é o fruto de um golpe, que vai impor o ABNCC, que não é legítimo, portanto, precisa acabar com esses entulhos que nós temos por aí, e também a promulgação da Lei 13.415, em 2017. Portanto, na ocasião, era o ministro Mendonça Filho, que nós conhecemos muito bem e que continua rondando aí a nossa luta e os nossos projetos de educação. No dia 22, nós saímos de São Paulo e fomos de ônibus aí para o MEC novamente, fazer uma conversa, porque a professora Neuza, a presidenta, já colocou da solicitação de uma reunião ao presidente Lula e ele pediu para que o MEC nos atendesse. E fomos atendidos no dia 23. Né? E nesse dia 23, nós conseguimos aprovar, delinear uma carta, que nós denominamos de Carta de Brasília. Quais são os pontos dessa carta? Retomada da política que levou à Lei Federal 11.684, que determinou a obrigatoriedade da disciplina de filosofia e sociologia no ensino médio. Portanto, nós queremos retomar essa luta. Nós não queremos perder essa luta que foi feita. 2, implementação da filosofia no ensino fundamental, e agora, como foi dito também, até da creche, a exemplo do que já ocorre em muitos municípios e em grande parte da rede privada. Incluir a obrigatoriedade da filosofia africana no conteúdo curricular da educação básica e superior. Ampliar a expansão dos institutos federais pelo Brasil com valorização salarial e respeito educacional, para também que esse segmento avance nas suas potencialidades no país. Política de proteção, apoio e valorização dos cursos de licenciatura, porque praticamente acabaram com a licenciatura das universidades públicas, especialmente no caso da filosofia e sociologia, preciso retomar diante da sua relevância e ampliar seu público em face da expansão indiscriminada dos cursos EAD. Mediação do MEC para a criação de um canal de interlocução com o CONSED, para discutir a situação do ensino de filosofia e sociologia nos estados e viabilizar nossa pauta de reivindicação em sintonia com as resoluções do CONAI. Portanto, esses são pontos que nós também colocamos, além da retomada do Plano Nacional do Livro Didático, por componente curricular das disciplinas, como for
ao menos desde 2012, quando a filosofia foi incluída no programa, e a extinção do formato por áreas de conhecimento, que passou a ser, a partir de 2021, com enorme prejuízo para a manutenção e ampliação do acervo de conteúdo filosófico na rede pública brasileira, assim como também de sociologia. Realização de uma reunião virtual para tratar das demandas cujo inteiro teor não foi conclusivamente apresentado nesta reunião que tivemos. Enfim, e aí continua esse debate dessa Carta de Brasília, que tem alguns outros pontos aqui, mas que eu tenho que passar para frente. Então, veja, o que nós temos aqui hoje como ataque a essas políticas geral? O companheiro Diego, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, que lá, na verdade, a reforma do ensino médio da SEDUC Rio de Janeiro diminuiu tempos de filosofia e sociologia em 2/3. Certamente é a mesma realidade dos demais estados do nosso país. E, finalmente, nós queremos ainda registrar a luta que vem sendo travada. O professor de filosofia, né, um amigo da gente, o José Aldo, ele apresentou para nós, falou para nós, de não esquecermos aqui, a pauta de reivindicação da greve nacional que está acontecendo através do Sinasef, que já mobiliza mais de 400 unidades da rede do Distrito Federal no país. As reivindicações, farei a leitura rápida, centrais da greve incluem a reestruturação das carreiras, a recomposição salarial de 34,32 para os técnicos administrativos e educação e 22,71 para os docentes, além da recomposição do orçamento das instituições federais de ensino, ampliação de recursos para assistência estudantil e a revogação do novo ensino médio. Portanto, para revogar o novo ensino médio, nós estamos falando aqui, está tudo bonito, está tudo legal, mas precisa também ter uma mudança de orientação do que ocorre hoje no MEC, né? Não dá para nós convivermos, por exemplo, com o que acontece hoje. Você pega, por exemplo, em torno do MEC, nós temos verdadeiros sanguessugas, né? Disputando o erário público. Você tem a Lehman, você tem o Ayrton Senna, a Natura, o Itaú, a Unibanco. Quer dizer, essas pessoas estão lá como verdadeiras sanguessugas, entendeu? Drenando dinheiro público para a escola pública, e nós sabemos qual é o objetivo dessas pessoas, que às vezes se apresentam como pessoas bondosas, né? Que até querem ir para o céu, mas nós achamos que, concretamente, é preciso também mudar esse rumo, ter um giro novo no MEC, porque todo mundo que falou aqui hoje é favorável a mudar o novo ensino médio, revogar o ensino médio. Mas, na verdade, parece que eles não escutam, parece que não querem ouvir o clamor do que estão pensando, tanto os estudantes quanto as entidades sindicais. Portanto, é preciso ouvir, né, e ajudar no enfrentamento. Para concluir, eu queria dizer que a nossa fala aqui e a fala dos demais, certamente na mesma ótica do amigo e do companheiro histórico Darcy Ribeiro. A educação no Brasil não é uma crise. A educação no Brasil é um projeto organizado, de disputa ideológica, de disputa de classe. Então, nós estamos num contexto de uma profunda disputa de classe entre a extrema-direita e os setores progressistas e a esquerda. E nós vamos enfrentar isso. Enfrentar isso significa fazer o que fizemos, elegemos o presidente Lula para poder melhorar a educação, e eu espero que melhore, porque até agora nós achamos que é importante, sabemos das dificuldades. Eu fui parlamentar aqui em São Bernardo do Campo como vereador, eu sei da dificuldade, mas é preciso ser mais propositivo para que a gente possa avançar, né? Não tem sentido, por exemplo, que hoje o MEC não faça nada diante do que foi denunciado aqui por estudantes. Ou seja, você tem o Enem, que é uma ação governamental, que tem um conteúdo que será cobrado nas avaliações ou nas provas desse Enem e dos vestibulares, mas os estados não repassam esse conhecimento. Ou seja, é preciso fazer alguma medida para assegurar aquilo que é orientação do governo federal. Por exemplo, eu estou dando um exemplo disso. E para concluir, eu queria parafrasear
o velho Marx e o Engels, né? Que é dizer o seguinte, companheiros, filósofos e sociólogos do mundo, vamos nos unir, né? Vamos nos unir. Nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos amarram, né? Pois, como dizia na tese contra Feuerbach, é necessário, né, retomar o papel da filosofia, da sociologia, por isso dessa disputa, o que o deputado Luciano está fazendo aqui é algo extremamente importante, não é uma afronta nem uma divisão em relação à disciplina, muito pelo contrário, mas é enxergar e ter a responsabilidade de botar o dedo na ferida e dizer o seguinte, aqui, por esse conteúdo, por esses conteúdos que passam a disputa pela hegemonia da sociedade. A disputa ideológica estão centradas na disputa dessas compreensões e dessas leituras de mundo que estão postas. Então, aqui nós precisamos ter essa preocupação para fazer isso. E eu acho que, diante disso, eu quero dizer para as pessoas aqui presentes de que a Profib está dando a sua contribuição. Nós temos interesse que a deputada continue esse debate, possivelmente também esse debate se apresente nos estados, para que possamos organizar também os estados e que possamos dar um salto de qualidade, porque é uma disputa para além do parlamento, que é uma instituição também do campo da burguesia, que é uma disputa para além da Secretaria Estadual de Educação, que são verdadeiras correias de transmissão do processo ideológico dos governantes. Portanto, nós precisamos acreditar na força da juventude, dos estudantes que aí se encontram, dos professores que estão nos assistindo, e dizer o seguinte, ninguém vai mudar por nós, a não ser nós mesmos, organizados e participando na sociedade. E aí nós estamos à disposição a voltar em Brasília para também pressionar e ajudar naquilo que for preciso e que a deputada possa, inclusive, nos colocar no momento certo como que nós podemos estar fazendo essa contribuição para o seu importante mandato, que é o mandato de deputada federal. Um abraço. Muito obrigada, Alva.